partir de agora, aqui no time do Faustão na Band, com mais de 500 pessoas no auditório João Jorge Saad, sede da Band no Morumbi, com a Anne Lotterman, o João Guilherme. Nós temos aqui esse gaúcho, que é um cirurgião dos mais renomados em todo o mundo, já fez mais de 20 mil cirurgias, e o aparelho digestivo, cirurgias em geral, e especificamente da tal da cirurgia bariátrica. Se você não sabe o que é, você vai saber agora com o doutor Almino Cardoso Ramos. Almino, por que cirurgia bariátrica? Por que esse nome? Porque do grego, baros tem a ver com peso. Mas, na verdade, é muito importante, Fausto, que a gente deixe claro que a cirurgia hoje, a gente fala do conceito metabólico. A cirurgia bariátrica é aquela cirurgia que ela era muito arraigada na questão de diminuição do peso, desvio do intestino, princípio mecânico. Hoje, a gente sabe que a cirurgia tem um princípio fisiológico. Ela funciona porque ela controla a fome, ela funciona porque ela melhora o metabolismo, ela funciona porque dá um turbo no metabolismo da pessoa, e isso é que faz emagrecer do cérebro. Tem que operar aqui primeiro, né? Ou seja, exatamente, a pessoa isso é tem muito que estar importante. Consciente, e é por isso que tem esse preparo, e o Almino já fez mais de 20 mil cirurgias, para você estar consciente se você é um caso realmente para fazer isso, porque as pessoas, a geração de hoje quer muito rápido as coisas, ninguém quer fazer mais dieta, ninguém quer mudar o metabolismo, e ele está lembrando bem, mudar o jeito de se alimentar, o jeito de se comportar, tudo engloba, né? Obesidade é uma doença, né? Existe uma razão metabólica para essa doença. Não é que quem come muito engorda. Na verdade, comer muito, ter muito apetite, vem da doença. Sim. Existe uma inflamação na parte de controle do metabolismo. É uma consequência da doença. Exatamente, é uma consequência. Obesidade é uma consequência, ela é uma doença. Ela é consequência de uma alteração do metabolismo e não simplesmente do fato de comer muito. E não é só genético, não. Ou seja, não, porque o pai, a mãe, não. A sogra, às vezes o cara não tem nem nada a ver, o cunhado, não tem absolutamente. Todo mundo, Fausto, tem aquele amigo que dá raiva porque come muito, muito, muito e não engorda, é magrinho. Sim. Certamente não, tem gente por aqui. Esse povo. Aqui, ó. Nós conhecemos alguém aqui. Não é o caso. Quem aqui? Maiara, olha, entendeu? Olha, não faz nada, mas tem um peso normal. Não, ela, louco, ela corre 13 quilômetros em 1 hora. Muito bem. Aí é outra coisa. Também ela mata o crime. Não é isso? A partir de agora, olha as perguntas da galera. Os famosos primeiro, vamos lá aqui. Nosso Leandro Hassum, o que você quer perguntar para o doutor Almino Cardoso Ramos? Fala, garoto. Faustão, meu amigo, Figuraça. meu querido irmão de grampo. Só quem é bariátrico entende esse termo, né? A gente é irmão de grampo. Você está hoje aí com um craque, com uma fera, com o doutor aí do teu lado. Mas eu gostaria que o doutor ressaltasse um pouquinho e contasse ao pessoal de casa que tem interesse, o que pensa em fazer, a importância que é do pré-operatório, de um acompanhamento psicológico e também da importância que existe no pós-operatório, né? Depois que você faz a bariátrica, qual a importância de um acompanhamento psicológico, do seu autorreconhecimento no espelho? Porque eu costumo dizer para todo mundo que a bariátrica ela é uma parte do tratamento, mas o tratamento ele continua, porque muito do tratamento está na nossa cabeça. Um beijo para você, espero em breve estar aí do teu lado, ao vivo. Enquanto isso não acontece, fico aqui com muita saudade de você. Beijo saudade do rei de Orlando, professor de inglês, talento extraordinário, o rei de bilheteria do cinema brasileiro. O doutor Almino já estava falando sobre isso e essa pergunta tem tudo a ver. O Hassum estava falando de grampo, daqui a pouquinho nós vamos mostrar o grampo aqui, está aqui os grampinhos. Mas eu acho que é muito importante o que ele colocou, e é de quem vive a situação, se preparou bem, está bem acompanhado, está fazendo as coisas direito, entender que a cirurgia bariátrica não pode ser encarada simplesmente como ir lá e fazer uma operação. Não é operar o apêndice, que tirou o apêndice, resolveu o problema, operou a vesícula, tirou a vesícula, resolveu o problema. Cirurgia bariátrica é um programa. Existe preparo, cirurgia e acompanhamento pós-operatório. Um dos preparos e acompanhamentos que o Leandro Hassum falou aqui, que é muito importante, é o psicológico. E eu tenho certeza que daqui a pouco nós vamos ter alguém perguntando assim, escuta, mas
pode ter reganho de peso depois da cirurgia? Eu conheço gente que reganhou peso. Sim, e a maioria que reganha peso é por problemas psicológicos que já vêm de antes da operação. Sempre a gente precisa entender que dentro da questão da obesidade, uma das coisas muito importantes é compulsão, ansiedade, depressão. E, muitas vezes, só o acompanhamento psicológico não é suficiente. Precisa ter acompanhamento psiquiátrico. Por isso que muita gente, você mesmo pode fazer, às vezes, o teu autodiagnóstico, você sabe se você está eufórico, muito alegre, às vezes você come mais, bebe mais, e quando você está para baixo, triste, com problemas, você também. Às vezes já começa por aí. Então, tem esse componente que o doutor Almílio está falando. Por isso que tem uma pergunta também da minha querida Silvia Popovic, essa também é do ramo, sabe do que está falando, né? Até porque o marido dela é um tremendo endócrino, Marcelão. Atenção, Silvia, mande a pergunta. Oi, Fausto, Ei, tudo figura, bom? saudade. Que prazer falar com você, participar do seu novo programa na Band, uma casa que eu trabalhei tantos anos e gosto tanto. Eu perdi 50 quilos fazendo cirurgia bariátrica, isso já faz 4 anos, e as pessoas ficam todas muito impressionadas porque eu mantive o meu peso. A minha pergunta para o doutor é a seguinte: por que tem pessoas que voltam a ganhar peso depois da cirurgia, e tanto peso? É porque a cirurgia foi mal indicada, porque só fizeram o estômago, ou é porque as pessoas voltam a comer demais, não mudam os hábitos? Tem a ver com a técnica cirúrgica ou tem a ver com os hábitos depois da cirurgia? Várias perguntas da nossa Silvia Popovic para o doutor Almino Cardoso Ramos. A Silvia perguntou e ela já começou com algumas respostas ali. É multifatorial. O que causa a obesidade? Genética, meio ambiente, falta de atividade física, problema psicológico, tem várias situações. Então, todas essas situações, elas continuam depois da cirurgia. Aí que vem o que nós já conversamos até agora da questão do programa. Nós precisamos de um programa que consiga abraçar pelo menos a maioria dessas causas, para não ter risco de voltar a ganhar peso. A gente olhando para a Silvia assim, chama atenção como ela tem, está bem definido o corpo dela, ela tem massa muscular boa. Isso é uma das coisas muito importantes depois da cirurgia, porque a questão toda é assim, Fausto, todo mundo está acostumado a avaliar resultado da cirurgia ou de tratamento de emagrecimento fazendo o quê? Subindo na balança. Sim. E, normalmente, isso não é o melhor indicador. A obesidade, o problema não é o peso que você tem na balança, o problema é quanto de gordura a pessoa tem retida no corpo dela. Então, ela pode estar emagrecendo muito bem, mas consumindo a massa muscular. Então, um dos fatores é fazer atividade física. Ninguém precisa ser nenhum atleta, mas um mínimo de atividade física de meia hora por dia, ele é necessário para que a gente consiga manter o peso. Como é que é uma equipe multidisciplinar num país que não tem nem remédio para dor de garganta? Por exemplo, quais são os cuidados que as pessoas têm que tomar para não cair nesses milagres que prometem emagrecimento a qualquer custo, que aí são piores ainda do que qualquer outro tipo de caminho? Então, hoje ainda saiu, eu estava aqui no camarim, estava vendo uma pesquisa que saiu agora sobre tratamento de obesidade com erva. E tem muito problema. Agora, por exemplo, tem uma pesquisa dos Estados Unidos mostrando que uma das ervas que mais se usa aí para tratar a obesidade, ela é hepatotóxica, ela intoxica o fígado e ela acaba gerando problema. Então, é importante, como a obesidade é uma doença muito frequente, muitos tratamentos acabam aparecendo. Nem todos são bons, nem todos são adequados, nem todos são éticos. E o marketing é muito presente. Você sabe, a gente vai para os Estados Unidos, fica olhando televisão, tem propaganda de coisa para emagrecer e de carro. É o que você vê. Então, o marketing é muito forte em cima disso. Olha aí, a galera de todo o Brasil, no telão, solta aí. Pergunta para o doutor Almino Cardoso Ramos. Olá, Faustão, Fala, Afonso, São Paulo. Fala, Afonso. Eu tenho uma pergunta. Quando é necessário para se fazer uma cirurgia bariátrica? Obrigado. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, mas nós temos indicadores. O indicador mais usado para recomendar uma cirurgia bariátrica é aquilo que a gente chama de IMC.
índice de massa corporal, que é uma forma, Fausto, da gente avaliar, porque dizer que uma pessoa pesa 120 quilos tem uma conotação totalmente diferente se ela tem 1,80 m ou se ela tem 1,55 m. Então, o IMC é uma forma de associar peso e altura no mesmo indicador. Então, dentro do IMC de 20 a 25, e o cálculo do IMC é o peso, tipo 120, que seria o peso, 85, o que seja, dividido pela altura ao quadrado. Então, se eu tenho 1,60 m, eu vou fazer 1,60 m vezes 1,60 m e vou dividir 85. Aí todo mundo que está em casa agora pode calcular o seu IMC e ver se está adequado. 20 a 25, IMC normal. Sim. 25 a 30, sobrepeso. Por que é sobrepeso e não é obesidade? Porque é um aumento do peso que não chega a comprometer a qualidade de vida, não traz problemas de saúde. A partir de 30 a 35, obesidade grau 1 ou leve, 35 a 40, grau 2 ou moderada, e acima de 40, grau 3 ou severa. Para as pessoas que têm um IMC acima de 35 e que têm problemas de saúde causados ou agravados pela obesidade, como diabetes, hipertensão, apneia do sono, problema ortopédico, colesterol, gordura no fígado, esses problemas, a cirurgia está indicada caso a pessoa não tenha emagrecido com o tratamento clínico. Esse é o doutor Almino Cardoso Ramos, mais de 20 mil cirurgias do aparelho digestivo, ele é do Hospital São Luís, do Hospital Sara, e ele está aqui prestando serviço público, prestação de serviço público, esclarecendo as perguntas da galera. O Carol Amaral, que pergunta você tem aí do público? Doutor, a galera está querendo saber, no caso de quem tenha diabetes e faz a cirurgia bariátrica, significa que a pessoa vai ficar curada da diabetes? Boa pergunta. Excelente. Tanto a obesidade quanto o diabetes são doenças crônicas. Então, quando a gente vai num cardiologista e o cardiologista nos diagnostica como hipertensos, a gente sabe que hipertensão é uma doença crônica e que eu vou ter que tomar cuidado para o resto da vida, nem sempre com medicação, mas pelo menos com algumas outras coisas. Obesidade e diabetes é a mesma coisa. A cirurgia ela tem o papel de ajudar no controle. Agora, imaginar que eu vou fazer cirurgia para controlar a diabetes, que eu vou poder comer chocolate, tomar sorvete, essas coisas, não vai dar certo. Os cuidados precisam se manter no pós-operatório. No que a cirurgia ajuda? Diminui o consumo de medicamento. Às vezes, aquela pessoa que fez, ela usa insulina, 3 remédios, vai diminuir, vai seguir tomando um remédio ou vai ficar sem nenhum, mas tem que haver um controle alimentar, tem que haver um acompanhamento. A ideia não é curar, a ideia é colaborar no controle das doenças crônicas. A galera perguntando para o doutor Almino Cardoso Ramos sobre a questão da bariátrica, a questão da obesidade. Solta aí, público de todo o Brasil. E aí, Faustão, meu nome é Anderson, sou da cidade de Candelária e queria saber como é o seguinte, se é verdade que quando faz a cirurgia colocam um balão no estômago e como isso é feito. Como é que essa cirurgia do balão, esse gaúcho de Candelária quer saber, Almino? O que é o balão? O balão é um método endoscópico, não é uma cirurgia. A gente coloca por endoscopia, a gente está vendo o balão ali. Olha como é que é, então, galera. O que acontece? O balão ele vai dar uma enganada no estômago. Ó. Parece que está cheio, mas não está. E vai diminuir o espaço suficiente para a comida. Então, o que acontece? O balão induz saciedade. Eu vou comer menos e vou sentir o meu estômago cheio. Agora, o balão ele tem um resultado um pouco melhor do que o tratamento clínico, mas muito distante da cirurgia. Perda de peso com balão é algo em torno de 10% a 15% do peso. Se eu fizer uma redução endoscópica do estômago, que é um outro método que a gente tem, onde tudo é feito por endoscopia, eu não vou ter nenhum furinho na barriga, que é o método mais conhecido da cirurgia, a gastroplastia endoscópica ela vai aumentar a minha perda de peso para em torno de 15%
a 20%. Só que ainda 20% para quem tem 120, 150, 180 quilos pode ser insuficiente. Essa é a gastroplastia endoscópica. Olha lá no telão aqui, ó, pra galera aqui, Está ó. suturando. Olha lá. Vejam que tem um aparelho de endoscopia colocado dentro do estômago e ele está fazendo uma sutura. Está diminuindo, está fazendo uma plástica do estômago. Por isso que chama gastroplastia. O objetivo de perda de peso com esse método, então, é uma perda entre 15% a 20% do peso. Sempre lembrando, todos esses métodos têm que ter acompanhamento com nutricionista, com psicólogo, tem que cuidar da alimentação, tem que fazer a atividade física, quer dizer, tudo uma coisa vai otimizando a outra. O problema de obesidade é maior com homem ou com mulher? É maior com mulher por questões hormonais, mas o que a gente vê é que está crescendo muito no homem também. Mas tem uma coisa que é importante aqui também, Fausto, que é assim, homem em geral não se cuida tanto quanto a mulher. Por isso que a mulher vive 10 ou 15 anos mais que a gente, porque a gente não se cuida muito. Então, a mulher, ela começa a aumentar o peso, ela vai atrás de tratamento, ela busca uma coisa, busca outra, até chegar em alguma coisa que resolva. Mas, seguindo naquela sequência que a gente estava, depois nós vamos chegar na cirurgia. A cirurgia bariátrica metabólica hoje, ela é aquela cirurgia feita por laparoscopia, que muita gente conhece como cirurgia a laser, que ela é feita por pequenas incisões no abdômen, o que melhorou muito o grau de segurança da cirurgia e a recuperação. A gente usa instrumentos como esse, ó, são instrumentos finos e longos. Pesca submarina e não é. Exatamente, parece uma pistola de laser, mas isso é um grampeador cirúrgico. Isso é a base da realização de qualquer cirurgia bariátrica. Então, a gente tem, na cirurgia, a possibilidade de fazer só uma redução do estômago, que é uma cirurgia que a gente chama de gastrectomia vertical ou sleeve, que é só redução do estômago. Então, a gente tem uma animação aqui, ó, vejam as pinças da laparoscopia, e ali, então, está começando a fazer, vai usando essa máquina aqui para fazer exatamente aquele corte do estômago. Vai tirar 2/3 do estômago. Então, a gastrectomia vertical ou sleeve é uma cirurgia exclusiva de redução do estômago. João, que tem pergunta? Doutor, olhando, por exemplo, o que eu tive como experiência, eu perdi mais de 50% do peso. O fator idade influencia muito nessa quantidade de peso de uma pessoa para outra ou não tem nada a ver? João, eu acho que no teu caso, o que influenciou mais do que idade, e tem a ver com a idade também, mas principalmente metabolismo. Quer dizer, o teu metabolismo ele melhorou muito com a cirurgia e acabou... Veja, nós estamos falando, eu não falei de nenhuma cirurgia aqui que perde 50% do peso. E o João perdeu 50% do peso, porque o resultado da cirurgia dele foi extraordinário. Não perdeu Deu o juízo, certo. Um pouco só do juízo. Vai recuperar, ele é novo ainda, ele vai recuperar. Seguindo a ginástica. Ele vai ter juízo. Mas o fator idade tem alguma relação com mais perda ou menos perda ou não? Ou O fator idade tem relação, porque a pessoa mais jovem, o que ela tem? Mais massa muscular. E aí ela consegue ter um resultado melhor da perda de peso. Mas isso não deve ser, João, para aquele jovem que vai operar, que tem 18, 20 anos, ele vai ouvir você e fala assim, não, tá bom, o João falou que tá tudo bem comigo, que eu vou fazer e vou perder 50% do peso, não vou ter que fazer atividade física. Não é bem assim. A idade ajuda, mas a gente volta de novo para aquela história. É um programa de emagrecimento, não é uma cirurgia. Doutor Almino Cardoso Ramos, esse gaúcho já fez mais de 20 mil cirurgias nessa área digestiva. E agora a pergunta é de outra gaúcha. Doutor, vamos Anny, falar da banalização da bariátrica? Porque tem muita gente que está gordinho, está um pouquinho acima do peso, mas não acima do peso suficiente para fazer uma bariátrica. E aí resolve engordar só para fazer a bariátrica, por uma questão de estética mesmo. Eu conheço vários casos disso. Começamos errado, né? Pois é. Essa prática ela não é recomendável. A questão toda é forçar uma indicação de uma cirurgia bariátrica. O princípio já está errado e provavelmente essa história vai terminar mal, como a gente sabe. Agora, toda vez que eu escuto falar em banalização da cirurgia bariátrica, a gente que trabalha muito com isso, que é preocupado, nós temos que abrir alguns números aqui para todo mundo que está aqui com a gente nesse momento. Sabe
quantas pessoas tem no Brasil hoje precisando fazer uma cirurgia bariátrica por indicação médica? 7 milhões de pessoas. Então, a gente está operando no Brasil em torno de 70 mil por ano. Nós temos 7 milhões. Não tem... Este caso que você está falando especificamente, ele é uma banalização, mas no Brasil não existe banalização. Nós precisamos de fazer mais cirurgias bariátricas. Nós temos uma sociedade médica que regulamenta isso no Brasil, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que tem se esforçado muito para aumentar o número de cirurgias bariátricas no Brasil, para a gente atingir essas pessoas que precisam, desse contexto, principalmente no sistema público, porque esse é um outro erro do Brasil. No Brasil, nós temos 80% da cirurgia bariátrica está no sistema privado, ou seja, de quem vai pagar para operar ou de quem tem um convênio que vai pagar para ele. E só 10% a 20% está no sistema público, quando essa relação ela precisava ser inversa. Então, tudo tem conspirado para que a situação da obesidade, onde hoje nós temos no Brasil mais de 20% da população está obesa, quase 60% está com sobrepeso. E por que eu estou falando para vocês esse número de 7 milhões? Porque nós temos aproximadamente 3 ou 4% dessa população que está com obesidade severa e tem indicação formal para fazer a cirurgia bariátrica e não consegue. Essa é importante colocação, especialmente com os números. A última pergunta, então, galera, solta aí. Lá aí, rede social aí, Sirlene Carvalho, depois de fazer a bariátrica, pode ter algum risco? Se eu, no caso dela, quer saber se pode engravidar? A pergunta dela, a gente tem várias formas de interpretar ali, né, Fausto? Depois de fazer a bariátrica, pode ter algum risco se eu engravidar? Se ela engravidar. Então, a gente precisa falar para caso, o seguinte, que muitas mulheres fazem a cirurgia bariátrica para engravidar, porque estão tentando melhorar a fertilidade, porque a obesidade afeta totalmente a fertilidade. Não menstrua, tem cisto do ovário, tem síndrome do ovário policístico, situações que dificultam que uma mulher engravide. Agora, depois da cirurgia bariátrica, o objetivo da cirurgia é perda de peso. Então, a gente tem que entender que a gente precisa esperar a curva de emagrecimento, que é em torno de 1 ano a 1 ano e meio, e depois pode ter gravidez normal. Não há problema nenhum da gestação depois da cirurgia bariátrica. Precisa conversar com a equipe. Doutor, posso engravidar? Estou numa fase boa? Não, espera aí, vamos fazer um exame, vamos fazer uma avaliação, depois eu te libero. Uma vez que a equipe liberar, e isso vai acontecer entre 1 ano e meio e 2 anos depois da cirurgia, a gravidez pode acontecer normalmente. Prestação de serviço público do doutor Almiro Cardoso Ramos, esse gaúcho que é cirurgião há muito tempo, com 20 mil cirurgias no aparelho digestivo, em especial na bariátrica, e que pertence ao Hospital São Luís, ao Hospital Sarra e ao grupo de estudo da Unicamp, que veio aqui para prestar esses esclarecimentos para a galera. Eu repito, é uma função precípua dos meios de comunicação, a prestação de serviço público. Ele vai voltar outras vezes, porque esse assunto rende muito e vai ter muita pergunta aí. Obrigado, Almiro. Sem dúvida. Até a próxima. Prazer. Muito obrigado. Saúde. Obrigado. Agradecendo a galera que esteve aqui com a gente. Vamos